Capítulo 5. Da escravidão dos negros. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou ler isso em voz alta, velho. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de escravizar os negros, eis o que diria. Não é que ele tá defendendo não, viu, gente? Bem claro. Se ele tivesse que defender, né? Longe dele defendê-lo, tá? Mas se ele tivesse que defender, aqui está uma lista. Tem dos povos da Europa exterminado os da América. Tiveram que escravizar os da África a fim de utilizá-los no desbravamento de tantas terras. Cara, olha que frase maravilhosa. Olha que frase absurda. Tendo os povos da Europa exterminados da América. Eles tinham uma obrigação. Eles tiveram que fazer isso. Tendo os povos. Aconteceu, gente. O que a gente pode fazer a respeito? O que a gente pode fazer é a vida. Uma vez que isso aconteceu, o que eles precisavam de fazer? Destruir um outro povo. Por quê? Cachém. Desce e lê a próxima frase. O açúcar seria muito mais caro se não se cultivasse a planta que o produz por intermédio de escravos. João Carvalho, a roupa do varejo de fast fashion seria muito mais cara se não tivesse mão de obra escrava de imigrantes bolivianos em São Paulo. Você tá reclamando do quê? Você acha que a Zara tá cara hoje? Imagina se ela demitisse os bolivianos que ela não paga. Imagina. Não sei do que você tá reclamando. Aqueles a que nos referimos são negros da cabeça aos pés e têm o nariz tão achatado que é quase impossível lamentá-los. Depois vocês me contam, né, o que é isso. Tá. Cara, é tão absurdo, é tão nojento. Cruza passa, todos os limites. Passa. E isso não é questionado. E o autor continua a ser canonizado. Esse autor é um autor do cânone ocidental. Tá? Sim. Montesquieu é um autor canônico central para a modernidade europeia, tá? É isso aqui que o cara defende, tá? E passa tranquilamente, tá? Continua, que vai ficar pior. Não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser muito sábio, tenha introduzido uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo completamente negro. Olha isso. Essa frase eu já tinha visto. Essa frase é muito famosa. Porque ela derruba toda a pretensa neutralidade científica que o Montesquieu tenta transmitir. Ele fala, Deus não pode... Basicamente ele tá dizendo, Deus não pode ter introduzido alma num corpo que tem nariz tão achatado. Lembrando que a discussão se indígenas e africanos possuíam almas foi uma discussão secular na Igreja Católica. E durante muito tempo, a Igreja Católica afirmou peremptoriamente que não existia problema na escravidão porque eles não tinham alma. Ou que eram filhos do filho amaldiçoado de Caim e tudo mais, né? E aí o povo ia falando assim, não, eles são animistas porque a alma deles é coletiva, é igual uma pedra. Muito bom. Mas tem aquela história de que Noé teve 3 filhos e o filho amaldiçoado de Noé sim. Povoou o continente africano, então os africanos são descendentes do filho amaldiçoado de Noé. Teve essa tese também. É tão natural considerar que é a cor que constitui a essência da humanidade. Muito natural, né? É tão natural que só surgiu no século XVII, né? Que os povos da Ásia, que fazem eunucos, privam sempre os negros de relação que eles têm conosco de uma maneira mais acentuada. Pode-se julgar da cor da pele pela dos cabelos, que entre os egípcios, os melhores filósofos do mundo, era de tão grande importância que mandavam matar todos os homens ruivos que lhes caíam em mãos. Uma prova de que os negros não têm senso comum é que dão mais importância a um colar de vidro do que ao ouro. Fato que, entre as nações policiadas, é de tão grande consequência. É impossível supormos que tais gentes sejam homens, pois, se os considerássemos homens, começaríamos a acreditar que nós próprios não somos cristãos. É doído, não é, cara? Não é não, muito, eu tô um pouco... muito. Tipo, a gente faz pouco caso e tira e debocha, porque, né...
é o nosso papel aqui como criadores de conteúdo, mas eu tô ficando um pouco até entorpecido com esse texto. Sabe, de ficar com as extremidades dormentes, tal qual ele está descrevendo um povo do norte. Não, eu tô virando a própria língua de carneiro congelada, cara. Eu tô virando a língua de carneiro. Bicho, é aviltante, cara. Aí, é aviltante. Como que o maluco defende isso? A galera fala assim, vamos ler aqui, gente. Não, mas não vamos jogar o livro fora. Essa parte aqui é ótima. Eu vou só reiterar, caso vocês tenham chegado depois. Isso aqui é o Espírito das Leis do Montesquieu, que é um livro canônico, que é utilizado como referência nas faculdades de direito ao redor do mundo ocidental até hoje. É um livro dominante na teoria do direito. Não é um texto de um autor desconhecido, nem é um texto desconhecido de tal autor. Não é uma carta que ele enviou, não é um texto marginal, não é um texto que só foi publicado em latim e não tinha tradução até ontem. Isso aqui está nos livros, que está em qualquer biblioteca e às vezes qualquer biblioteca pessoal de estudantes de direito, tá? É um livro que é recorrentemente citado pelo Ciro Gomes, que é formado em direito. Está nesse livro. O Munchado perguntou, eu vou responder. O que você quer dizer com canônico? Que faz parte do cânon. O que é o cânon? O cânon são os livros que formam a espinha dorsal de uma determinada cultura. Tá? Quando a gente fala este livro é canônico, a gente está querendo dizer que esse é um dos livros fundadores de uma cultura, qual seja a cultura moderna ocidental, tá? E não só isso, tio. Não é só que ele é um dos livros fundadores, mas ele é reconhecido por tal cultura como ter sido. Exatamente. E continua a ser reconhecido. Porque o cânone é mutável. O cânone é mutável. Aquilo que era canônico à época de Montesquieu não é canônico hoje. Aquilo que foi canônico no século XIX não é necessariamente canônico hoje. Mas Montesquieu continua a sê-lo até hoje. Sim. Sendo que esse texto está disponível há 3 séculos em todas as línguas que você imaginar, para qualquer um pegar e ler. E é isso. Sim. É isso que nós estamos mostrando aqui. É determinismo geográfico, é racismo como pressuposto da religião cristã. O Montesquieu está dizendo textualmente que é necessário ser racista para se ser cristão.